Toda vez que eu penso em desistir de algo, apesar de desistência não fazer parte do meu vocabulário, mas às vezes vem como ser humano, todo mundo, em algum momento você pensa. Eu lembro de uma outra fase da minha vida. No dia que eu fui entrar para trabalhar na última empresa. Ó, isso aqui foi não desistir. Eu tinha marcaram uma entrevista. Eu estava ainda trabalhando na outra empresa. Marcaram a entrevista às 9 horas da manhã. Saí de casa às 7 horas. Falei, vou sair cedo e tal. Era tipo 1h e 20 da minha casa até lá. São Paulo, trânsito. Inventei de ir pela Raposo. E aí, travou. Resumindo, eu falei, cara, não vai dar tempo, eu vou chegar em Pinheiros, vou deixar meu carro em Pinheiros, pego o metrô, vai ser mais rápido do que se eu fosse subir toda a Rebouças, estava lá na Brigadeiro Faria Lima. Resumindo, a entrevista era 9 horas, eu cheguei 8h15 na Paulista, no metrô. Ok. Falei, cara, 45 minutos, olhei o número, Brigadeiro Faria Lima, número tal, falei, vou descer, e comecei a descer. Mas eu não lembro a numeração, mas é tipo assim, 1.200 e pouco. Então, quando eu comecei a descer, estava tipo assim, 1.800. Falei, beleza, mais uns lá embaixo. E não me atentei. Quando eu fui olhar de novo, estava tipo assim, 2.000. Falei, pô, começou 1.800, está 2.000, já passei. Não tinha passado. Sabe o que aconteceu? Tipo, Paulista, Brigadeiro, era corta dos dois lados. Então, 1.200 era para a esquerda. Eu comecei a descer para a direita. E quando eu fui olhar no relógio, já estava andando já o quê? Uns 15 minutos. Tipo, já era 9h30, 9h35. Falei, cara, eu tenho que voltar esses 15 minutos andando e tem que descer ainda mais o outro. Cara, aí aquela coisa de segundo, você fala assim, perdi a entrevista. Coisa de 2 segundos, sabe que 2 segundos passa um monte de coisa na sua cabeça? Falei assim, não posso perder. Saí correndo. Aí saí correndo, falei, vou pegar um táxi. Aí entrei no táxi. O táxi andou 2 quarteirão, parou, trânsito. Aí eu falei, cara, não vai dar tempo. Quanto que é? Paguei R$10 no táxi, só entrei para andar 2 quarteirões, desci e comecei a correr. No que eu comecei a correr, eu lembrei daquela cena do filme, Procura da Felicidade. Lembrei daquela cena e aquela cena eu falei assim, cara, não vou desistir, deu certo com ele, vai dar comigo também. Pensa num cara louco descendo a Brigadeiro, correndo, e eu tava de blazer, todo social, correndo parecendo um maluco, desesperado. Aí eu peguei o telefone e liguei lá no telefone do RH. E falei assim, aqui é o Cleiton, e não sei o quê, eu tô chegando, e a menina não entendeu nada. Não, eu tô atrasado, mas eu tô chegando. E aí, tipo assim, a menina desligou assustada. Cara, quando eu cheguei, primeiro eu tive que parar para voltar a respiração. Só que assim, quando eu estive fazendo caminhada, exercício, quando eu começo a suar, eu soo muito. E aí, como eu sou branco, amarelo, transparente, né, eu fico vermelho. Então você imagina a cena, eu cheguei pingando, a camisa toda molhada, e aí eu lembro que eu só puxava o blazer assim e fazia tipo cara de paisagem assim, e aquilo não parava de descer o sofá. Cara, horrível. Aí na recepção, não, imagina, recepção, subi, cheguei lá em cima, aí o pessoal, a menina olhou e falou, aconteceu alguma coisa e tal? Eu falei, não, é que eu tive que correr para não atrasar e tal. Você quer ir no banheiro? Eu falei, quero. Aí fui, jogava água no rosto, papel, tal, nada, e não parava de suar. Então você imagina a cena, eu vermelho, igual um pimentão, suando, tal. E aí eu lembro que quando eu entrei, cara, a entrevista era numa salinha extremamente pequena, tipo com 4 cadeiras, tipo todo mundo muito perto. E eu lembro que eu sentei assim, eu puxei o blazer assim, ó, cruzei a perna e fiquei aqui, ó, mal respirava, cara, e não parava de suar. E você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, aí eu tive que contar. Falei, gente, ó, deixa eu contar para vocês. Eu saí 7 horas, foi assim, fui até Pinheiros, deixei o carro lá, vim correndo, só que eu desci do lado errado. Então eu tinha 2 opções, desistir, tentar remarcar, mas eu ia perder a oportunidade, ou chegar aqui neste estado, mas eu não poderia perder a oportunidade. Acabou sendo positivo, entendeu? Depois eu fui me acalmando, né? A respiração foi voltando normal e eu consegui passar na entrevista. Mas exemplo, eu poderia ter desistido, poderia ter ficado nervoso, e foi a falta de atenção de quem? Minha. Entendeu? Então toda vez que acontece algo parecido, eu lembro dessa cena da minha vida, desse momento, eu falo, não, cara, não vou. Porque se eu tivesse desistido, muita coisa não teria acontecido. Então, isso é importante. Pegue trechos da sua vida, coloca como referência. Cara, se naquela época eu consegui, hoje também eu consigo. Cleiton, a gente pode pegar a referência da vida de outras pessoas? Pode. Exemplo, eu não lembrei do filme.
pra sair correndo que nem um maluco na rua? Verdade. Cara, literalmente, eu lembro do Will Smith contando correndo a história, eu lembrei do na filme. hora, porque eu até hoje a cena na Brigadeira é tipo ele correndo lá nos Estados Unidos e tal, e chegando todo sujo de tinta, que ele saiu da prisão. É isso, então eu posso sim. Quantas coisas eu aprendo com o Thiago? Coisas que ele passa, que eu vejo, e aí quando eu tenho que fazer uma decisão, tomar uma decisão, algo parecido, eu lembro dele. Falo, não, o Thiago fez isso, também consigo. E mudei. Muita coisa da minha mentalidade que mudou, por isso que eu falo, os ambientes que você frequenta e as pessoas que você convive influenciam. Cara, são coisas que eu aprendi com ele, vendo ele fazer. E minha mente foi mudando. Não só o direcionamento que ele dá, a mentoria, mas coisas que eu vejo ele praticando que realmente mudaram a minha vida. Agora o Wesley primeiro. Vocês falaram juntos, agora aí. Não, pode Teixeira. Tá educadinho. Não, é porque o meu é um pouco longo, mano. Não, então deixa eu. Qual que é a importância da motivação de pessoas externas? Porque a gente começou a falar de filme, tem aquele filme lá que o treinador incentiva o cara a caminhar o campo todo, sabe? Sim, o Desafiando os Gigantes. Isso. E ele conseguiu porque tinha uma pessoa incentivando ele. Então, ali eu tiro como outro aprendizado. Sabe quantas vezes eu assisti esse filme? Milhares. 10 vezes. 25 vezes. Eita. Todas as equipes que eu passava, eu colocava esse filme para eles assistirem. Porque esse filme, para mim, você vai perceber... Trabalho em equipe. Não, esse filme ele tem uma particularidade que eu acho interessante. O nome é Desafiando os Gigantes. Se você assistir ele 2 vezes, ele vai te pegar em uma fase diferente da sua vida. Então, exemplo, se você está com um problema num relacionamento, tem uma cena lá que você vai aprender algo sobre isso. Se você está com um problema com relação à equipe, tem uma cena que vai te ensinar. Se você está com um problema com relacionamento com Deus, tem uma cena que vai te ensinar. Se tem uma superação, que é o momento da gravidez dela, tem um milagre lá que acontece. Então, esse filme, quando você assiste ele muitas vezes, tem cenas no estado que você está, na situação que você está passando, que você consegue se identificar e fala, caramba, eu não tinha percebido essa parte, eu não tinha percebido essa cena. Exemplo, todas as vezes que eu assisti no começo, eu não tinha percebido a parte dos adolescentes aceitando Jesus. E há um pouco tempo que eu assisti, eu falei, caramba, eu não tinha visto essa cena, entendeu? Então, é um filme que eu recomendo. Sobre a cena que o Wesley falou. A cena que o Wesley falou é o momento que o treinador... O time está derrotado, o time não ganha nenhum. E aí o treinador decide ter uma atitude diferente. Então eles estão no momento deles lá de descansando. E aí um dos jogadores importantes do time faz um comentário, tipo, como não acreditasse. Aí ele fala assim, você consegue atravessar esse campo com o outro nas costas, que é um dos exercícios que ele tem? Ele falou, eu consigo 10 jardas. Aí ele falou assim, não, mas você vai dar o seu melhor? Não, se eu der o melhor eu consigo tipo 20. Mais ou menos essa cena. Beleza. Aí o treinador só pergunta para ele o seguinte, você vai dar o seu melhor? Aí ele, vou. Mas é aquele voo que não convence. Você sabe que o cara não vai fazer. Ele fala, me promete que você vai dar o seu melhor. Vou. Só que você vai fazer isso vendado. Aí ele vai e fecha o olho do cara. Põe o cara nas costas e começa a andar. Aí o treinador começa no ouvido dele, né? Incentivando. Vamos lá, você consegue, isso, aquilo, tal. Resumindo, o cara fala, cara, eu tô cansado, tá doendo. Ele falou, não desiste, continua, tal. Resumindo, o cara atravessou o campo inteiro. Por que ele atravessou? Porque ele não viu. Então aí é 2 coisas. A nossa vista limita o nosso alcance. Por quê? Porque por isso que a fé, ela não vem pelo que você vê, ela vem pelo que você ouve. Porque se for pelo que você vê, a sua fé é limitada. A fé ela vem pelo que você ouve e você ouve a voz de Deus. Então é aí onde você vai se apegar e realmente vai continuar. Então, porque ele estava com os olhos vendados e ele estava apenas ouvindo, ele atravessou o campo inteiro e não somente as 20 jardas que ele imaginava que ele conseguiria. Mas se ele estivesse olhando, o mesmo esforço ele teria feito para atravessar apenas 20. Então esse é um cuidado que você tem que ter. Porque se você caminha por vista, você não vai tão longe. Você tem que caminhar pela visão. E a visão é pelo que você ouve, e você ouve a palavra de Deus, a voz de Deus. Então essa parte do filme, ela traz um pouco falando sobre isso, ensinando sobre isso. Tem alguma possibilidade, por exemplo, de eu ter apagado, de eu ter uma autossabotagem, de ter apagado todas essas imagens de superação da minha mente? Porque eu acho que não sei se é aquela síndrome do impostor, não sei se tem a ver com isso,
Mas eu sinto que muitas coisas boas que acontecem na minha vida, tipo, pessoas que me elogiam, tudo isso, eu não carrego pra dentro de mim porque eu tenho medo meio que daquilo, sabe, me possuir, sabe? Tipo, eu ficar orgulhoso, essas coisas. Você tem que guardar o coração, mas uma coisa é você guardar o coração, que é o que a Bíblia nos ensina. Acima de todas as coisas, guarde o coração. Mas outra coisa é que você falou, a autossabotagem, o seu complexo, quando alguém te elogia, você não aceitar. Então, olha só, eu aceito o elogio, eu agradeço, eu recebo, mas eu não deixo aquilo me dominar e eu... Sim. O que acontece comigo é meio que, tipo, quando acontece algo positivo comigo, através de mim, tipo, eu fiz tal coisa boa, eu meio que falo, cara, beleza, tudo bem, não foi tão bom assim, meio que, tipo... Não, é autossabotagem. Entendeu? Mas tem alguma possibilidade dessa autossabotagem ter, tipo, deletado todas essas coisas, superações na minha mente? Não é deletar, que deletar não vai deletar, mas ela te impede de enxergar. Mas como que eu quebro isso, então, pra enxergar? Então, esse é o ponto, é o autoconhecimento. Então você já sabe que você está num processo de autossabotagem, perfeito. Peraí, será que eu não fiz nada de legal na minha vida? Não me superei em nenhum momento? Como que eu entrei no instituto? Como que eu entrei lá na igreja? Não tem, isso aí foi simples, eu vim aqui um dia, bati na porta e entrei? Ou não, eu tive que me superar? Quando eu cheguei aqui, quando me pediam coisas que eu não sabia fazer, era tranquilo para mim? Ou eu tinha que me concentrar, eu tinha que acreditar, eu tinha que pesquisar, eu tinha que me dedicar? É você olhar os detalhes da sua história. Tem pessoas que acho que ficam incomodadas por não ter uma história triste para contar, não ter algo, ou um testemunho. Não, eu o que sinto, pode acontecer com ele... Mas eu sinto, não uma história triste, mas eu sinto que tudo na minha vida não aconteceu, tipo, Algo impactante. algo muito impactante. Mas, Meio peraí, que vamos lá. foi algo mais muito natural, Cleiton. Tipo, Ó, o jeito vamos que eu lá. vim parar aqui, o jeito que eu evoluí, que eu cresci, Quando sabe? eu falei pra você que eu tinha 18 anos, no dia que eu arrumei emprego nessa loja de calçados, você achou uma história legal? Legal. Você queria ter uma história parecida assim pra contar? Não. Beleza. Então fica... Pô, não caça assunto, não. Mas ó, posso te falar uma coisa? É incoerência o que você falou. Não, a sua história de superação é Não. legal. Não. Mas eu não queria repetir os seus passos. Então, mas se você não quer, por que você tem tanta preocupação em ter uma história boa pra contar? Eita. Você não passar por isso é uma história boa também. Não, mas não é esse ponto que eu quero chegar, não. É só pra mostrar pra ele. Porque eu falei assim, você queria ter uma história parecida? Ele falou assim, não, queria. Porque a preocupação dele é o quê? Cara, que eu não consigo identificar uma história de superação, isso e aquilo. Você viu que a sua preocupação é essa. Não, mas como é que eu identifico? Porque eu quero também compartilhar. Só que você está esquecendo só de um detalhe. Quantos anos você tem? 19, Eu tinha quantos? 18. A história de superação que você contou, você tinha quantos anos? Eu acho que 18 ou 19 também. É isso. Então tem coisas que ainda vão acontecer na sua vida. Então, igual eu tenho 43 anos. Então por que eu tenho história para contar, conteúdo para compartilhar, as experiências que eu vivi? Cara, já são 43 anos. Você tem 18. O problema é quando você quer, com 18, ter a mesma maturidade, a mesma experiência e as mesmas histórias para contar de uma pessoa que tem 43. Não tem como. E é o que eu sempre te falei, cara, respeita o processo da vida. Você é um cara novo. Você tem 19 anos, aproveita. Fica tranquilo, quando você tiver 43, você vai ter ainda muito mais histórias do que eu. Você vai ter muito mais experiência, muito mais maturidade, muito mais autoridade do que eu. Fique em paz. Porque você com 19 está tendo a oportunidade de aprender coisas que eu com 18, Malvão, não tivemos. O próprio Wesley também. E esse é o respeitar o processo. Fique feliz que, poxa, hoje eu estou próximo ao Thiago, estou aprendendo ali com o Malvão, aprendendo com o Cleiton. É isso, porque quando você chegar na nossa idade, você vai estar muito mais à frente do que a gente. Exato. Você entendeu? Então, isso é respeitar o processo. Pô, legal. Cleiton, eu não tenho essa história de superação. Não vai ter mesmo. Porque você, com 18, você já estava recebendo uma direção, uma mentoria. Você já estava perto de pessoas que têm uma visão diferente. Eu, com 18, não tinha essa oportunidade. Por isso que eu cometi alguns erros. E hoje, o que eu faço? Compartilho com você os meus erros para que você aprenda e não precise fazer. Não faço pelo mesmo. Entendeu? Então, exemplo, se você perguntar para o Malvão, exemplo, eu queria entrar na empresa X, estou pensando em pegar uma placa e ficar lá na frente, o que você acha? Não Ele vai falar, faça cara, isso. não faz isso. Porque eu já fiz isso, não dá resultado. Ó, aprendi com o erro dele. Então, aí você tem a chance de aprender algo sem precisar realmente cometer o erro, diante da experiência dele e da autoridade que ele tem.
Como que eu vou ter autoridade sem ter passado por isso? Porque, tipo, acho que isso também é uma coisa que fica na minha cabeça, entendeu? Tipo, cara, se você nunca passou por muita dificuldade assim, você como não vai é que ter você vai ter autoridade nesse assunto? Você não vai ter autoridade para falar para a pessoa assim, ó, não pega uma placa e fica na frente de uma empresa. Mas você vai ter autoridade para falar para essa pessoa, deixa eu te ensinar a importância de ouvir as pessoas. Porque eu sempre ouvi as pessoas e por isso que eu cresci na vida. É autoridade do que você faz. Ele contaria a minha história? Não, ele vai contar a história dele. Cara, uma vez eu queria colocar uma placa e o Malvão chegou para mim e falou, não faz isso porque eu fiz deu errado. Eu ouvi o Malvão. A autoridade dele está em ouvir você e trazer para a vida dele. A sua autoridade está em ter levado uma placa e ter ficado o dia inteiro lá na frente e não ter dado resultado. Os dois têm autoridade. Só que a autoridade dele é diferente da sua. Mas não tem uma que seja mais importante do que a outra. Porque as duas ensinam o seguinte, não vá com a placa para frente da empresa porque não vai dar resultado. Isso pode ter a ver com ele querer provar que merece estar onde está? Com certeza. Tem a ver com você não enxergar o valor no que você faz. Então, o seu problema não é a autoridade, o seu problema está na crise interna que te impede de enxergar o valor que você tem, um pouco do que o Wesley trouxe ali também. E assim, cara, mas será que eu estou no nível que as pessoas estão falando? Será que realmente eu conheço, eu sei fazer o que as pessoas estão dizendo? Você não consegue se aceitar por causa de uma crença, de um complexo, de alguma coisa assim. Então é o trabalhar interno que você precisa para se aceitar mais e entender que você tem valor naquilo que você faz. Gente, olha só, uma coisa que ela é importante é você enxergar a força que você tem. E exemplo, se você fizer uma oração e pedir para Deus para ser forte, o que acontece com você no outro dia? Problema. Te dá um problema. Prova. Por quê? Porque ele vai mostrar para você o quão você é forte e você nunca percebeu. Então, tudo que você precisa, ele já colocou em você. Mas se você não enxerga e você não aceita e você acha que não é aquilo, não tem como. Por isso que olhar para a sua história e você trazer momentos em que, poxa, o momento de superação da minha vida foi esse. E não tem, apesar da a gente ter falado da idade, mas o próprio Teixeirinho, que é o mais novo, ele consegue, dentro da adolescência, da infância, ter algo que ele superou. Um dia eu estava com medo do bicho-papão, mesmo assim eu fui lá na cozinha e tal. É um momento de superação. Estava com muito medo e foi na cozinha, pegou a água, voltou correndo, mas ele superou. O medo não paralisou ele. Então pegue trechos da sua vida e coloque. Superação é aqui, determinação é aqui, garra é aqui. O medo, superar o medo, vai ser isso aqui. E aí você vai perceber que o mais difícil você já fez. Exemplo, você nasceu onde? Mogi das Cruzes. Pois é, o mais difícil é sair de Mogi das Cruzes e decidir morar em São Paulo. Uhum. O mais difícil é você, igual meus pais, saíram do Nordeste e vir para São Paulo. Ou de qualquer estado do Brasil e vir para cá. O mais difícil é isso, você chegar aqui e não conhecer ninguém, diante dos desafios, e olha aí, ó. Então, o que tem daqui para frente é mais fácil. Porque hoje você tem experiências, tem maturidade, tem amigos, conexões, ambientes, tudo ao seu favor. É só você saber usar.